Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, onde você tem o esclarecimento sobre um fato, sobre um assunto do dia a dia, sob a ótica da doutrina espírita. Você também tem indicação de livros, tem música espírita e também fica sabendo dos fatos importantes do Espiritismo. E vamos começar o nosso Papo Espírita de hoje fazendo uma oração, agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema causa primária, o grande arquiteto do universo, pela oportunidade de estarmos juntos, procurando conhecer e compreender um pouco mais o universo que nos cerca para fazer a nossa evolução moral. E nada melhor do que aquela oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, é o modelo mais prático, mais simples e mais eficiente de comunicação com Deus, com Jesus e com os bons espíritos, que é o Pai Nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Hoje, o nosso Papo Espírita versa sobre a pluralidade dos mundos habitados, a partir de uma notícia de que o Arquivo Nacional libera relatos de brasileiros sobre OVNIs. O Arquivo Nacional publicou um novo lote com 30 relatos de pilotos ao SINDACTA, que são Centros Integrados de Defesa Aérea e Controle de Tráfego, ligados à FAB, Força Aérea Brasileira, sobre avistamentos de OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados, no espaço aéreo brasileiro. Os documentos foram produzidos em 2023, então são bem atuais. Os relatos do ano passado integram o acervo do Arquivo Nacional chamado DBR DFANSB ARX, que conta com centenas de documentos sobre OVNIs. O primeiro relato, de 2023, é do dia 13 de janeiro. O piloto disse ter avistado 2 objetos não identificados. Segundo ele, os OVNIs emitiam luz branca intensa e acompanharam o voo até o pouso da aeronave em Belém, no Pará. Outro relato, no dia 21 de janeiro, também de 2023, um piloto relatou ter avistado 4 ou 5 OVNIs que acompanharam o avião por 40 minutos durante o trajeto entre Ilhabela, São Paulo, e Navegantes, Santa Catarina. Eles faziam movimentos circulares, por vezes formando um círculo, aproximando e distanciando uns dos outros. Segundo o piloto, o espanto foi em decorrência das luzes, movimentação dos objetos que não corresponde a um satélite, lixo espacial ou qualquer outro fenômeno conhecido. Outro piloto relatou ter visto no dia 7 de junho um OVNI ao voar na região de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Segundo ele, o céu estava claro e ele declarou ter visto o objeto que emitia uma luz branca em formato de estrela.
Em alguns momentos, havia sombras avermelhadas. No outro relato, em 18 de setembro, um piloto afirmou ter avistado mais de 18 OVNIs ao sobrevoar Beribe, em Ceará. Os objetos emitiam uma luz colorida, o brilho variando e aumentando de qualidade. Luzes umas mais fortes, depois de 10 diferentes, somem e voltam. Está no relato. E o último relato, de 2023, é de 21 de dezembro. Conforme o piloto, foram avistados 3 objetos em forma circular, que emitiam luz branca com intensidade variável. Os OVNIs acompanharam o voo, mantendo sempre a mesma distância do avião. Para nós esclarecermos esta notícia e todos esses relatos, vamos conhecer e compreender os 5 pilares da doutrina espírita, que são, primeiro, a existência de Deus. Deus existe. Segundo, a imortalidade da alma. Antes de sermos humanos, filhos dos nossos pais, somos, na verdade, espíritos, criados por Deus. O terceiro pilar da doutrina espírita é a pluralidade das existências através da reencarnação. O quarto pilar é a comunicação com os espíritos, ou seja, entre os 2 planos da existência, encarnados e desencarnados. E, finalmente, o quinto pilar, o que nos interessa, é a pluralidade dos mundos habitados. O que significa isso? Isso significa que, segundo nos revelam os espíritos, e o bom senso também determina, a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas na casa do Pai, ou seja, no universo. Assim como os espíritos progredem, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isso acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham a evolução são exilados em mundos inferiores. É importante a gente compreender que as bases doutrinárias a respeito da pluralidade dos mundos habitados, elas inicialmente estão no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra lançada por Allan Kardec em 18 de abril de 1857. Então, no Livro dos Espíritos, a pluralidade dos mundos habitados está nas questões 35, 55 a 58, 87, 172, 176, 181, 185, 234 a 236. Então, vamos repassar para você alguns. Por exemplo, no capítulo 5 da primeira parte, fala da pluralidade dos mundos habitados. Kardec pergunta, na questão 55, todos os globos que circulam no universo são habitados? A resposta dos espíritos é sim. E o homem terreno está longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. E os espíritos dizem que isso é resultado do nosso orgulho e da nossa vaidade. Acreditar que Deus cria o universo somente para eles. Kardec comenta esta questão. Diz ele, Deus povoou os mundos de seres vivos, e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas a este planeta em que habitamos, no universo, seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ser destinado a esses mundos um fim mais sério do que alegrar os nossos olhos, como são as estrelas no céu. Continua Kardec. Aliás, nem na posição, nem no volume e nem na constituição física pode razoavelmente levar-nos à suposição que tenhamos o privilégio de ser o único planeta habitado.
com a exclusão de milhares de mundos semelhantes. E aí Kardec questiona, né? Ou melhor, questionou em 1857 a respeito da constituição física dos diversos globos. É a mesma? E a resposta, não. Eles absolutamente não se assemelham. Então, hoje em dia, a gente consegue compreender melhor isso quando, com o avanço da tecnologia, telescópio, naves espaciais, satélites, que conseguem perceber a diferença entre os planetas do nosso próprio sistema solar. Marte, já tivemos aí fotos, vídeos mostrando que como nós chamávamos de planeta vermelho, realmente é um deserto. Júpiter é um gigante de metano. Se nós fôssemos a Júpiter sem um traje espacial, seríamos envenenados instantaneamente. Então a gente percebe que outros planetas do nosso sistema solar, por exemplo, Plutão, desculpem, que é composto de gelo, por quê? Está muito longe do Sol. E mas Kardec também pergunta, que já havia um conhecimento a respeito dos planetas exteriores do nosso sistema solar. Ele pergunta: os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Aí vem a resposta dos espíritos. Acreditais que não há outras fontes de luz e calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, e bem mais importante do que cabe aqui na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivos, da mesma maneira como vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Então, Kardec complementa, né? As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriados ao meio que eles têm que viver. Por exemplo, aqui na Terra, só uma rápida comparação. As aves conseguem voar, o ser humano não. Os peixes têm que viver na água, porque viessem para a terra firme, morreria porque respiram o oxigênio da água. Então a gente percebe que aqui já na própria Terra nós temos diferenças, e essas diferenças, claro, se estendem ao universo, aos planetas habitados. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ou melhor, o Espírito São Luís, nos esclarece a respeito das diversas categorias de mundos, porque, como a gente já sabe, a idade do nosso universo é em torno de 14, 15 bilhões de anos. A Terra é bem mais jovem, foi criada há em torno de 4, 5 bilhões de anos. Então, como há planetas que já foram criados bem antes do que da Terra, é claro que existem também a diferença entre as categorias de mundos. Por exemplo, segundo São Luís, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, itens 70, páginas 72 e 73, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes, nós temos mundos inferiores, onde a existência é toda material, onde reinam as paixões, é quase nula a vida moral. A Terra já esteve nessa categoria, hoje nós estamos na categoria de mundos intermediários, onde se mistura o bem e o mal, predominando um ou outro segundo o grau de adiantamento da maioria dos seus habitantes. E aí depois nós temos os mundos adiantados, onde a vida, segundo o Espírito São Luís, é, por assim dizer, toda espiritual. Então, diante destas 3 categorias principais, os mundos se subdividem. Primeiro, mundos transitórios. De acordo com o Livro dos Espíritos, questão 234 a 236, são mundos onde ainda não há vida neles. Por exemplo, a Terra, quando foi criada,
era lava incandescente. Com o tempo, a Terra foi esfriando, surgiu a vida no fundo dos oceanos e a partir dali ela começou a se expandir pela Terra. Então, esses são considerados mundos transitórios onde não há vida, mas tem espíritos vivendo no entorno dele. E os espíritos nesses planetas não precisam reencarnar. A reencarnação começa a valer para esses espíritos a partir dos mundos primitivos, que é destinado às primeiras encarnações da alma humana. A Terra já foi um mundo primitivo. Basta lembrar do homem das cavernas, da antiguidade. A Terra só foi promovida de mundo primitivo a mundo de provas e expiação, que é a segunda categoria, onde domina o mal, é o exemplo aqui da Terra. A Terra foi promovida quando Jesus veio encarnar no planeta. Aí ela passou a ser mundo de provas e expiação. E estamos próximos de sermos promovidos novamente. Segundo o Espírito Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, a Terra vai entrar na categoria de mundo de regeneração, na qual o bem já sobrepuja o mal, e ainda encarnam espíritos que têm expiar, e eles reúnem forças para continuar na sua jornada. Então, mundo de regeneração vai ser por volta de 2057. Então, nós ainda temos mais de 30 anos de bastante dificuldade até que a Terra seja, vamos usar uma expressão dos serviços domésticos, até que sejam varridos da Terra para outro planeta, aqueles espíritos que não conseguem se adequar a uma vida civilizada. Por exemplo, vamos analisar assassinos, estupradores, terroristas, sádicos, todos esses vão receber uma nova oportunidade, mas não mais aqui na Terra. E aí, a partir daí, nós ainda temos mais duas categorias de mundos que a Terra vai chegar lá, porque o progresso é uma lei do universo. Como seres humanos, os planetas progridem. Então, no futuro, espero que não muito distante, a Terra será o mundo de todos, onde o bem sobrepuja o mal. Nós teremos aí pessoas boas. E, finalmente, o último degrau são os mundos celestes ou divinos, que são uma habitação de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Os espíritos que encarnam em um mundo não se acham eles presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases de progresso que cumpre realizar. Por exemplo, no nosso sistema solar, os dois planetas mais adiantados são Saturno e Júpiter. De acordo com Allan Kardec, Saturno seria o mundo de todos. E Júpiter, que está numa situação superior, seria um mundo celeste ou divino. Então, eu diria que todos nós poderemos fazer toda a nossa evolução aqui dentro do nosso sistema solar, porque nós temos a Terra, que ainda é um mundo de provas e expiação. Nós temos Marte, que é considerado um mundo de regeneração. Daqui podemos emigrar para Marte e depois para Saturno e para Júpiter poderemos chegar à condição de espíritos superiores. E também no livro dos médiuns nos traz informações a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Está no capítulo 26, no item 296. Temos também uma farta literatura a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Então, quem quiser conhecer um pouco mais que o Espiritismo nos coloca a respeito dos mundos habitados, temos em A Gênese,
capítulo 6, capítulo 11 e capítulo 12. Fala a respeito da pluralidade dos mundos habitados. No Céu e Inferno, capítulo 3 também. E temos depois, na literatura complementar, por exemplo, no livro Antologia da Espiritualidade, Francisco Cândido Xavier, no capítulo 24. Temos no livro A Caminho da Luz, e livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Lá nós temos informações nos capítulos 3, 7 e 15. No livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, nos capítulos 117 e 164. Temos uma descrição bastante interessante no livro chamado Cartas de uma Morta, que foi o segundo livro psicografado por Chico Xavier. O primeiro foi Poesias. O segundo é Cartas de uma Morta, do espírito da mãe de Chico Xavier. Ela nos apresenta ali as belezas de Saturno e também apresenta uma descrição do planeta Marte. Nós temos também, na Revista Espírita de Allan Kardec, muitas informações, principalmente a respeito do planeta Júpiter, dos seus habitantes e dos animais que também vivem lá naquele planeta. Vamos agora às efemérides do final do mês de outubro. Vamos lá. No dia 17 de outubro, nós temos o nascimento de Francisco Raimundo Everton Quadros, engenheiro militar, médium e o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. No dia 25 de 10 de 1857, nasce em Florianópolis Joaquim Antônio Santiago, um dos pioneiros do espiritismo aqui no nosso estado. É interessante que o espiritismo em Santa Catarina não iniciou por Florianópolis, não. Na Bahia iniciou por Salvador, no estado do Rio de Janeiro pela capital Rio de Janeiro, mas aqui em Florianópolis o espiritismo surge, o primeiro centro espírita, lá em São Francisco do Sul. Tem uma história bastante interessante a respeito da fundação do primeiro centro espírita de Santa Catarina. O segundo foi a Humildade do Apóstolo em Florianópolis. Amor e Humildade do Apóstolo. No dia 25 de 10 de 1943, desencarna Luiz Olímpio Guilom Ribeiro, tradutor das obras de Allan Kardec. Também foi presidente da Federação Espírita Brasileira. Ele também foi escritor. Olhem só. A perseguição aos espíritas. No dia 27 de 10 de 1937, numa ação arbitrária da polícia, sem qualquer justificativa, é fechada por um período de 3 dias a Federação Espírita Brasileira. É a perseguição movida ao espiritismo pelo catolicismo, semelhante ao que aconteceu também no dia 9 de outubro, que em Barcelona, o bispo da cidade mandou queimar em praça pública as obras de Allan Kardec, também de outros autores espíritas. Era a antiga Inquisição que renascia. Até hoje, acredito, não sei se já foram retirados, mas os livros de Allan Kardec estavam incluídos no Index Prohibitorum Librorum. Isso é uma expressão em latim
que significa os livros que são proibidos de serem lidos aí pelos nossos irmãos católicos. No dia 31 de 10 de 1948, realiza-se em São Paulo o Congresso Brasileiro da Unificação Espírita, ou seja, a partir daquele momento, houve um movimento para a unificação do espiritismo dos estados em torno de um órgão unificador que era a Federação Espírita Brasileira. E aí, no ano seguinte, inicia-se a Caravana da Fraternidade, que visava criar órgãos federativos estaduais. Então, estas foram as efemérides espíritas da segunda quinzena do mês de outubro. Já que estamos falando em pluralidade dos mundos habitados, é claro que a indicação de livros vai nesse sentido. Primeiro, nós indicamos, é claro, que as obras da doutrina espírita, que vão nos dar uma visão panorâmica bastante boa, bastante mais precisa do universo e da pluralidade dos mundos habitados. Mas eu recomendo 2 livros. O livro Narrações do Infinito, do astrônomo Camille Flammarion, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Esse livro tem um capítulo em que o espírito intitulado Lumen nos traz notícias de dezenas de mundos que existem na nossa galáxia. Tem mundos que têm água, tem mundos que só não têm, tem mundos que não têm oxigênio, enfim. E também ele nos descreve os habitantes destes mundos. Tem um mundo bastante interessante. Lá, os espíritos podem trocar de corpo. Por exemplo, um jovem e uma pessoa mais idosa. Um idoso que precise completar um trabalho, ele pode muito bem utilizar o corpo de um jovem numa transferência para continuar a sua tarefa, e o jovem retorna à pátria espiritual e vai renascer novamente. Uma ideia bastante interessante, não é? Nós temos também no livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, que nos conta que a respeito da solidariedade entre os mundos do universo. A Terra, há cerca de 30, 40 mil anos atrás, precisava de que viessem até aqui espíritos que fossem impulsionar o nosso desenvolvimento. O que aconteceu? Um dos planetas do sistema Capela, da estrela Capela, ou melhor, do sistema Capela, estava numa fase semelhante à da Terra hoje, para ser promovido de mundo de provas e expiação para mundos de regeneração. Então, aqueles espíritos, como eu falei, assassinos, bandidos, ladrões, suicidas, guerreiros, espíritos que ainda não estavam no caminho do bem, eles foram transferidos para cá para dar um apoio à nossa evolução. E não vieram somente os maus, vamos dizer assim, vieram também seus mentores, que foram os espíritos que ajudaram o Cristo a divulgar o Evangelho. Porque quem eram os apóstolos de Jesus? Não eram gente como a gente, não. Eram espíritos mais evoluídos, já com uma evolução espiritual bastante grande, para terem coragem e determinação de divulgar o Evangelho de Jesus. Outro livro que eu recomendo agora, nós vamos para a Revista Espírita de Allan Kardec. A Revista Espírita, ela foi
escrita, dirigida e financiada por Allan Kardec durante toda a sua vida enquanto espírita. A partir do momento em que ele lançou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, no dia 1º de janeiro de 1858, Allan Kardec lança o primeiro volume da Revista Espírita, que ele iria editar por 12 anos. Era uma revista mensal. Então, quem quiser ler a obra de Allan Kardec, normalmente pensa assim, nossa, será que eu tenho que ler 5 livros? Eu vou dizer, não, 5 livros é só a entrada, porque tem um farto material na Revista Espírita que mostra o pensamento do codificador. Então, foram 12 anos, com 12 exemplares por ano, tem mais 144 revistas para ler, mas eu vou citar só aquelas que são mais importantes, que tratam basicamente da pluralidade dos mundos habitados. Nós temos a de março de 1858, que é o terceiro volume lançado por ele. Tem o quarto volume, que é o de abril de 1858, que também traz notícias sobre a pluralidade dos mundos habitados. Ainda no ano de 1858, nós temos a revista de agosto. Depois, em 1859, nós temos a revista de julho. A de outubro de 1860 também fala da pluralidade dos mundos habitados. E a de agosto de 1862 também. Amigo e seguidor, agora para nós encerrarmos o nosso Papo Espírita, como a gente faz normalmente nos últimos programas, vamos encerrar com uma música. Antes, vamos fazer a nossa oração de agradecimento por esta oportunidade de compreender um pouco mais sobre a pluralidade dos mundos habitados e compreender um pouco mais o nosso futuro também. Porque todos nós, um dia, vamos deixar a Terra e seguir em frente, singrando pelo universo afora. Então, nada melhor do que conhecer e compreender um pouco mais os mundos para onde nós vamos. Então, por tudo isso, nós agradecemos, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia dá hoje, pão do corpo, mas principalmente o pão do Espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Um beijo no coração de cada um. Fiquem com a nossa música que trata a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Estas músicas que eu compartilho com vocês aqui fazem parte do programa do Centro Espírita Allan Kardec, denominado Espiritizar com Música. Nós, com auxílio da inteligência artificial, estamos musicando as obras de Allan Kardec. Então, hoje eu compartilho uma a respeito da pluralidade dos mundos habitados. Um beijo no coração de cada um e até o próximo Papo Espírita. Por toda a vasta extensão do cosmos, nós vagamos, espíritos em uma jornada, buscando o nosso verdadeiro lar. De mundo em mundo nós viajamos, por reinos ainda desconhecidos, nossas almas evoluindo, pois nunca estamos sozinhos. Jornadas encarnadas em mundos distantes e próximos, revelando nossa essência. Enquanto deixamos de lado o medo, por meio de provações e triunfos, aprendemos e crescemos,
nossos espíritos acendendo, onde o conhecimento aumentará. Não preso a um planeta, nosso caminho toma seu voo, através de reinos de existência, tanto escuros quanto brilhantes. Em cada nova encarnação, uma chance de refinar a essência do nosso ser, com o amor que é divino. Jornadas encarnadas em mundos distantes e próximos, revelando nossa essência. Enquanto deixamos de lado o medo, por meio de provações e triunfos, aprendemos e crescemos, nossos espíritos acendendo, onde o conhecimento aumentará. Dos humildes começos da terra, para mundos ainda não vistos, nossas almas fazem sua viagem, uma tapeçaria afiada. Com cada encarnação, nós nos livramos do que é falso, revelando a essência do tom mais puro da nossa alma. Jornadas encarnadas em mundos distantes e próximos, revelando nossa essência. Enquanto deixamos de lado o medo, por meio de provações e triunfos, aprendemos e crescemos, nossos espíritos acendendo, onde o conhecimento aumentará. Na tapeçaria da existência, a alma toma seu lugar. Um farol de luz nessa terra cósmica, livre de limitações, ela voa sempre alto, um testamento para seu espírito, alcançando o céu.